pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje num encontro super especial com duas convidadas. Então faremos um café A4 mais duas com a doutora Stephanie Pereira e a minha irmã Amanda, que eu chamo carinhosamente de Nina. Vamos conversar um pouquinho sobre a mulher no mercado de trabalho, com algumas realidades aqui. A Stephanie falando sobre empreendedorismo, a minha irmã falando sobre como trabalhar numa empresa na área comercial. E nós também contribuiremos dentro da nossa realidade. Teremos diversas realidades aqui, né, contemplando cada uma delas, para a gente se informar um pouquinho como que acontece no nosso dia a dia. Stephanie, pode começar? Sim, não, e só dando uma ênfase aí, que também vocês não deixam de ser empreendedoras, né? O Café A4 surgiu, né? E aí vocês também são empreendedores, então acho que vocês também depois podem falar sobre isso. Bom, eu entrei nessa fase de empreender bem no meio de uma pandemia, então não foi fácil para mim, né? Eu trabalhei 7 anos aí para um mesmo lugar, né? Para uma mesma empresa. E aí surgiu essa oportunidade na pandemia, que foi o lado positivo, né, da pandemia para mim, que era começar de novo, né, porque a gente ficou parada. Eu já mexia com as minhas clientes, então a gente já ficou parada, a agenda já diminuiu. E eu falei, nada melhor do que começar agora, vamos dar um start agora. E aí comecei com essa parte de empreender, né, não vamos dizer que não é fácil, é difícil, né, empreender no mundo de hoje como mulher. Mas assim, foi a melhor decisão que eu pude tomar, né? Hoje eu falo que eu amo, né, o que eu faço, já amava o que eu fazia, mas melhor ainda quando a gente se trabalha pra gente mesmo, né? É muito mais desafiante, né? Mas é muito mais gratificante. A gente dá duro, a gente vai atrás, a gente faz o negócio acontecer, não tem mimimi, a gente tem que correr, batalhar, né? Então, assim, pra mim hoje eu falo que se eu pudesse falar para as meninas, né, que querem empreender, tem que dar esse pontapé e tem que ir sim, porque eu acho que vale a pena. Vale a pena entrar nessa zona de esforço aí todos os dias, né? Vale. Seus benefícios. Sim, com certeza, com certeza. Não é fácil, né? Assim como a gente mulher mesmo, né? Não é fácil, mas apesar de eu ter a vantagem de trabalhar com mulheres, né? Então isso já dá um respaldo para mim. Então elas me veem já com mais fugiu a palavra agora, elas me veem com mais intimidade mesmo, porque você é mulher. Com respeito, com respeito. Então, essa é a parte boa de se trabalhar com mulheres, né? Então, você aí acaba tendo uma valorização maior. Sim. E a gente está começando a empreender, mas assim, de maneira muito sutil, porque nós trabalhamos, né? Temos a nossa rotina de trabalho, que geralmente é das 7 às 17, né? Para nós todas, né? Para a grande maioria. E a gente começou com o Café A4, assim, feriado, sábado, gravando dentro de casa, gravando. Então a gente engatinha nesse mercado, fazendo realmente tendo uma experiência, porque já era muito agradável a gente estar juntas, né, para tomar o nosso café. E aí a gente decidiu ampliar para mais pessoas esse bate-papo que a gente costumava ter já, né? Então estamos aí nessa caminhada, né, de empreender, com o nosso objetivo de levar o nosso conteúdo, o nosso bate-papo, que era tão agradável, para mais pessoas, né? Sempre esperando contribuir para o bem-estar de todos, né? E minha irmã vai falar um pouquinho sobre como é a situação da mulher dentro de uma empresa. Ela trabalha no setor comercial. Eu trabalho na área comercial desde os 19 anos de idade, né? Eu sou formada em administração e sempre encontrei grandes desafios no sentido de mostrar o meu potencial de trabalho, até onde eu posso ir e até onde eu consigo chegar com a minha mão de obra dentro das corporações. Na atual corporação que eu estou, já estou há 8 anos, né? Tenho o meu trabalho reconhecido
mas não foi simples fazer com que esse trabalho fosse reconhecido. E eu tive que provar muitas e muitas vezes o meu potencial e como eu poderia contribuir e gerar lucro, né? Porque esse é a empresa quer. esse é o objetivo de tudo, né? É a gente trazer resultado para a empresa. E eu consegui, né, chegar, né, nesse momento, consegui mostrar o meu conhecimento, como eu poderia contribuir com tudo isso. E aproveito também para passar para vocês assim, a dificuldade que eu tive em ser uma mulher negra, fora dos padrões, né, e estar dentro de uma corporação. Então esse é um outro desafio, não só pelo fato de ser mulher, de estar num ambiente que é dominado pelo sexo masculino, onde os homens têm uma melhor remuneração e uma melhor oportunidade de crescimento dentro das áreas administrativas, mas também a questão de ser uma mulher negra e fugir dos padrões de beleza exigido para a área comercial, porque a área comercial é o cartão de visita da empresa. Então a gente vende a imagem da empresa, não só o produto da empresa. E isso foi extremamente difícil para mim, enquanto mulher. E eu tive sim, por muito tempo, me enquadrar nos padrões. Exemplo, eu tive que manter o meu cabelo liso por muito tempo, porque o meu cabelo cacheado não era bem visto. A beleza negra não é bem vista, infelizmente. E de um tempo pra cá, eu comecei a falar, não, eu vou sair desse padrão. E eu tô nesse processo. Né? E assim, pra mim tá sendo muito importante. As pessoas estão vendo que eu estou mudando. Já não sou mais tão convidada para visitar clientes como eu era antes. Atualmente eu fico mais nos bastidores do que antes. E tá tudo bem, porque eu entendo. E a gente acha que isso é só do passado que acontecia, né? Não, infelizmente não, né? E assim, e essa dificuldade não é só minha. Quando a gente começa a levantar estatísticas, a gente começa a ficar assustado. Até nessa semana passada eu mandei umas estatísticas para a Cris, para ela ter um pouquinho de noção. Porque a gente vê falar, principalmente agora em novembro, dia 20, Consciência Negra, a gente vê todo o marketing, a gente vê todas as informações sobre inclusão étnico-racial, a gente vê as pessoas falando sobre o assunto, só que a gente não tem ideia do que é isso dentro do mercado de trabalho. Quando a gente para olhar e percebe que apenas 1,6% das mulheres negras estão inseridas nos quadros executivos do mundo corporativo, de modo geral no Brasil, é assustador. E quanto mais a gente vê os cargos dentro dessas corporações, a gente olha que 0,4% de mulheres negras ocupam cargos de diretoria. Ou seja, a cada 548 mulheres que mostram a sua força de trabalho dentro das corporações, apenas uma. Então isso é extremamente assustador. E aos poucos eu entendo que até mesmo a mídia vem incluindo, na verdade assim, vem incluindo de maneira muito sutil, né, a questão da etnia, do negro, do próprio indígena, enfim, de maneira geral. Mas a gente não consegue ver isso no dia a dia. É tudo muito sutil. E assim, quando a gente para olhar, que a gente chega num restaurante, a gente dificilmente é recepcionado por uma mulher negra ao entrar, a gente não se importa com isso. Por quê? Infelizmente, ainda que a mão de obra no Brasil seja 54% de negros, a nossa força de trabalho é negra no Brasil, infelizmente essas pessoas estão nos bastidores. Essas pessoas estão no chão de fábrica, essas pessoas estão fazendo um serviço dentro das cozinhas. Isso, que ninguém quer, que a maior parte das pessoas não querem fazer. Então nós são vistas, né? Não são vistas, nós somos apoios. Nós estamos nos bastidores apoiando para que outras pessoas sejam vistas e reconhecidas. E ainda muito que se vê, eu acho que há muitos contratos, né, em relação à questão racial, mas para cumprir cotas também, né? Que sim, as empresas têm isso sim. Hoje, né? Da mesma forma que há cotas para uma pessoa com uma deficiência física, há cotas também para pessoas negras. E assim, eu acredito muito nisso, viu, Júlio? Que eu sou enquadrada nessa cota, né? Eu
acredito muito, porque assim, você chegar no meu setor e você olhar, a maior parte são mulheres lindas como vocês, que têm uma inteligência, intelectual admirável. Mas infelizmente as mulheres negras não têm a oportunidade de compor esse mundo. Né? E daí a gente pega e vai lá atrás, fala assim, na entrevista de trabalho, né? As mulheres negras, não todas, mas a maior parte, vem da periferia. As pessoas não têm condição de investir um valor alto na educação. Então, se chega eu com a faculdade que não é reconhecida, e chega você que se formou na PUC, é lógico que você que se formou na PUC vai ter uma visibilidade maior para aquele entrevistador. Só que isso não significa que a pessoa que se formou naquela faculdade que não tem um nome que seja menos capacitada, porque assim, a capacitação é individual. Sim. Né? Então não é roteirizada, não é algo que tem como você mensurar. E infelizmente esses padrões são explícitos, né? Então você vê muitas mulheres que são formadas, que são negras, que estão trabalhando no balcão de uma cafeteria. E eu não estou menosprezando, imagina, isso assim, todo trabalho é digno, todo trabalho é essencial. O que seríamos de nós se não tivéssemos essas pessoas que pudessem nos apoiar? Mas ela tem potencial. Ela pode estar em outro lugar, ela pode empreender, ela pode crescer, ela pode estar no meio corporativo, Pode dirigir uma empresa. Na ela verdade, pode ela ser pode. vista. A gente não precisa nem muito longe. Esses dias eu atendendo uma cliente, né? Eu tava com uma cliente dentro da minha sala e a outra esperando. A que estava dentro da minha sala era negra e a que estava esperando era negra. Quando ela saiu, a outra que entrou falou assim, poxa, que legal ver uma negra. Porque ela falou assim, a maioria dos lugares que eu vou aqui, eu não encontro uma pessoa negra como ela. Então, assim, pra você ver, a gente não precisa ir muito longe, né? Então, até de lugares de se frequentar, né? É difícil de se ver. E aí ela perguntou pra mim, ela parou e falou pra mim assim, quantas mulheres negras você tem que você atende? E aí eu parei pra pensar, e realmente era só as duas. Entendeu? Então, de fato, o quanto isso... E assim, por quê? Porque realmente vocês não têm tanto espaço, vocês, né? E ela sentiu isso, porque ela é uma pessoa, se veste simples, mas ela tem um poder aquisitivo muito bom. E aí ela fala assim, Sté, eu entro nos lugares e as pessoas me atendem diferente. E eles mal sabem o quanto de dinheiro eu tenho e eu tenho potencial para gastar naquele lugar. Só que eu não sou bem atendida, quanto se você entrar, entendeu? E isso é muito chocante pensando que a nossa população é a maioria negra. Entendeu? Existem poucas pessoas negras sendo vistas em lugares e sendo que a maioria do Brasil é negro. É aí que está a diferença, né? Dessa equidade social, vamos dizer assim, né? E quando ela fala sobre processo seletivo, né, sobre a cota, né, isso para a faculdade, isso para a empresa, e aí eu fico falando, será que quando é aberta uma vaga de diretoria, todas as pessoas são chamadas para fazer parte desse processo, né? Ou são só algumas, né, os bastidores convidadas para fazer parte e a hora que a pessoa que tem condição, que está dentro do perfil, que está dentro de todas as características, né, da vaga, chega lá e fala, mas já foi feito o processo, você entendeu? De repente nem chegou até ela a possibilidade de mostrar a sua capacidade e de se mostrar mais uma vez capaz e competente para aquela função. Aí eu fico pensando, será que todo mundo é aberto sempre, né, nas empresas corporativas? Não é, infelizmente não é. A hora que vê já passou, já foi Já agora. foi, e assim, se você, hoje nós não temos aqui nenhuma menina profissional na área de recursos humanos, mas eu acho que fica um bate-papo para vocês pensarem em trazer para Café A4 um profissional da área de recursos humanos que possa falar com mais propriedade. O que as empresas buscam, né? Exatamente, mas assim, é desenhar. Isso eu tenho certeza e falo para você porque eu já não trabalhei, mas enquanto administração eu estudei a respeito e é tudo muito desenhado. Então tem que ter uma altura, tem que ter um porte físico, tem que ter um tipo, um perfil. Principalmente para áreas que são de acesso direto ao cliente. Então, não são vistas essas pessoas. Quando você se torna uma gerente, uma diretora, um executivo, você passa a ser um cartão de visita da empresa e esse cartão de visita ele tem que ter um padrão, né?
E não é isso, não é o da pessoa negra, não é, assim, o preconceito racial ele existe, é muito explícito para quem é negro e talvez pouco visto para quem não é, porque a gente passa por isso todos os dias, da mesma forma que a cliente dela falou assim, nossa, que legal ver, tem pessoas que não aceitam fazer alguns atendimentos também, por serem negras. Eu já passei por muitos pontos de racismo, assim, explícitos, que as pessoas não falam diretamente, mas você vê, né, o preconceito. Até mesmo, por exemplo, atendimento de uma loja, se entra eu e você numa loja, você vai ser atendida primeiro do que eu. Isso é fato, né, gente? Isso é claro, principalmente se você estiver melhor vestida do que eu. Sempre vai ser isso. E as pessoas, assim, eu não sei, muitas vezes eu vejo até preconceito dos próprios negros com negros, sabe? É muito enraizado, é uma cultura muito triste no Brasil. Aí, gente, ainda estamos em 2022, né? A escravatura ficou lá, né, no século XIX, e a gente ainda encara isso de uma maneira tão drástica, tão triste. E as pessoas ainda com pouca oportunidade, as pessoas ainda tendo essas dificuldades da aceitação dentro da sociedade. Né? E assim, um outro tema também que fica para um próximo bate-papo, mas é a questão da educação das crianças. Os meus filhos são negros. Começa na base. E assim, os meus filhos são negros, e assim, os meus filhos, o pequeno de 4 anos já sofreu racismo. Então, é muito delicado. A gente tem que, além de ter um autoconhecimento e sempre reafirmar para nós mesmos, ter força, falar, não, eu sou capaz, não, eu consigo. E, enfim, a gente tem que aprender a ensinar as crianças a esse processo, a não se sentir inferior porque é negro. É o alto valor, né? Exatamente. E quando a gente olha, eu estava até lendo algumas estatísticas agora, antes do nosso bate-papo, e acreditem, para cada 5 mulheres negras é uma branca. Eu preciso provar 5 vezes mais o meu potencial, para eu poder estar no mesmo lugar que vocês. Então isso é extremamente triste e também desafiador, né? E eu deixo assim para vocês pensarem um pouco sobre isso, pensar um pouquinho do que a gente pode fazer no nosso dia a dia para poder incluir o povo negro. Você às vezes pode ser uma vendedora de uma loja, atendente de uma padaria, assim, tentar ter esse olhar, porque assim, nós negros enxergamos isso, pode ser que seja inconsciente, eu acredito que muitas pessoas façam inconscientemente. É porque isso já vem, sabe? Eu acredito que seja inconsciente. Uma questão de cultura, né? Cultural. Histórico muito grande, Agregada, né? Enraizada. é estrutural. Às vezes nós não percebemos, parece que inocente, mas que dói, porque o outro já tem uma ferida. Sim. Né? Nós não temos a ferida, mas o outro, o negro, já tem uma ferida histórica que carrega, né? Ao nascer. Meu sobrinho tem 4 anos para já sofrer com isso, né? Então é esse peso que a gente precisa começar a se colocar, ter mais empatia realmente, colocar no lugar do outro e falar, é desnecessário, né? É um olhar atento, né? É um olhar atento. Desnecessário ter certa amorosidade, empatia, né? A única dúvida que fica aqui pra mim é que você falou que às vezes negros disputam com negros, né? Sim. Né? E o ato de ser mulher, vocês se ajudam? A sororidade, ela existe no mundo corporativo de se apoiarem uma outra, ou ainda existe a disputa? Não, as mulheres se apoiam. As mulheres se apoiam. legal, A gente consegue se apoiar. né? A gente consegue se apoiar. Hoje na minha área nós somos em aproximadamente 80 mulheres com o mesmo, não exatamente o mesmo cargo, mas no mesmo setor, na mesma área. Sim. E delas nós temos 4 negros. Eu e mais 3. E a gente sempre se apoia. Inclusive toda oportunidade que eu tenho, eu levo o assunto. E é polêmico.
vocês imaginam que daí eles olham para dentro de casa, né? Eu tive a oportunidade semana passada de ministrar uma reunião online e eu falei sobre isso. Foi passado para mim falar sobre empoderamento feminino e eu falei sobre, né, a diversidade de gênero, falei um pouco da diversidade de gênero e também da igualdade racial. E eu trago, porque eu acho isso extremamente importante. Por mais que, assim, gente, eu sinto muito que as pessoas tentam mascarar. As pessoas não entram a fundo, é tudo muito superficial, né? E as pessoas não olham estatísticas. A gente estava vendo, vocês acreditam que este é a primeira novela da Rede Globo que faz com uma atriz de papel principal negra é agora, em 2022? Aí você olha lá, a Zezé Mota, 55 anos de carreira, ela nunca fez papel principal em nenhum lugar. Uau, a gente nunca parou pra pensar nisso, né? Entendeu? Então, são sutilezas que estão no dia a dia. Sim. As coisas estão mudando, mas ainda muito sutil, né, da forma como poderia acontecer, se fosse, né, mas seria mais rápido. Mas acho que tem essa questão da empatia da gente que não está nesse lugar de fala, mas procurar olhar com atenção, com amor, com empatia. E tem essa questão que você vivencia, você está se colocando, né, se empoderar, acreditar e eu acho que em busca mesmo, né? Então acho que esse trabalho conjunto que está fazendo que cada vez mais a gente tem essas mulheres pretas, mulheres negras que estão aqui no nosso meio e acho que devagarinho estão chegando. A gente vê nas propagandas, até na própria escola a gente vê hoje livros didáticos, paradidáticos com famílias negras, com mulheres negras, né, indígenas, que a gente não via isso acontecer. Desfiles, modelos, tá começando a aparecer, ainda que lento, mas não pode parar. Eu acho que a gente precisa de mais gente assim, De mais força nesse movimento. de mais força para se colocar, para ocupar um lugar que é merecido mesmo. Então, Amanda, aproveitando esse gancho, né, que a gente estava, você vê algum desafio, assim, para você empreender? Assim, você acha que seria mais fácil, mais difícil, né, já que você entrou nesse assunto, assim, do espaço, né, que o negro tem no nosso país? Não, eu acho que seria viável sim. Há um tempo atrás eu não pensei em empreender. Mas de uns anos pra cá, dos últimos 4 anos, eu tenho pensado bastante em empreender. E na verdade eu estou me preparando para 2023 a mudar de área. Que legal! Né? Já tenho um sonho há um tempinho e eu vou dar andamento nisso. Eu acho que hoje o empreendedorismo cabe para todo mundo. Eu acho que todos nós basta ter essa força de vontade e se desafiar. Sim. Vou ser bem sincera que até hoje eu não tentei me empreender, por quê? Medo. Porque a estabilidade que você tem sendo um funcionário de uma empresa privada ou até mesmo de uma empresa pública te poda, Traz um comodismo de Sim. se lançar. Sim. Né? Então, ao meu ver, assim, eu acredito sim que eu conseguiria empreender, que eu conseguiria ser bem sucedida num projeto novo de trabalho, mas esse receio desse desafio novo me faz permanecer onde estou no momento. Né? E eu queria também entender de você como que foi esse processo de empreender, como que eu entendi que foi no início da pandemia. Sim. Mas eu queria entender mais como foram os seus medos, os seus desafios. Sim, na verdade assim, né, eu já queria empreender já há muito tempo, né, mas como você falou, a gente tem todo esse medo, né, esse frio na barriga de começar, né, querendo ou não, eu era uma prestadora de serviço ali, né, eu era autônoma. As incentivavam, né? Muito, a Ju me incentivou muito, falou muito, as clientes me incentivaram muito, mas é esse negócio, a gente fica com o pé atrás, a gente sempre tem aquele medo né, desse inicial, como vai ser, né, as clientes vão te acompanhar, eu já vou conseguir me bancar sozinha, né, como que ia ser. Então deu esse frio na barriga. Eu acho que se não tivesse talvez existido a pandemia, eu tivesse demorado um pouco mais, mas acho que tudo tem um propósito na vida, aquele era o momento certo, tinha que ser naquela hora. E falar pra você que eu passo um frio na barriga todo dia, é normal, né? A gente sempre fica pensando, ainda mais, né? Eu que ali, não é um projeto fechado, que nem às vezes algumas
empresas, né? Então ali é o dia a dia, cada cliente que volta, né? Aquele cliente que você manter a cliente, exatamente, né? Então assim é um desafio diário. Eu esses dias brinquei com uma colega que também empreende e aí eu falei pra ela que eu não tava dormindo e tal. Ela falou assim: Sté, você nunca mais vai dormir, tipo, você empreende. Ganhou um filho, hein? Entendeu? Então, tipo assim, você nunca mais vai dormir. Então é meio isso, assim, a gente realmente fica com esse frio na barriga diariamente. Mas, assim, como tudo, na verdade, é um desafio, né? Acho que também você numa empresa privada, né? Ou você também fica com esse frio na barriga da instabilidade do mercado. Será que eu vou ser mandada embora? Eu preciso cumprir uma meta. Então, assim, a gente sempre vai viver com friozinho. Eu acho até que esse frio da barriga é o que te move, não é? Sim, com certeza. Você vai entrar naquela monotonia e aí onde vem a depressão, o desânimo, aí você se torna infeliz porque você não se sente produtiva, ativa, né? Então acho que de certa forma essa dor, esse frio na barriga te faz se reinventar o tempo todo, buscar novos estudos, novos cursos, novas formações. Sim. E o quanto você tem se desenvolvido nesse tempo curto que você empreende comparado ao tempo que você prestava um serviço. Com certeza, porque aí você fica ali engessada naquilo, né? Então você fica ali prestando o serviço que a empresa te oferece, né? O que a pessoa te oferece só, você se engessa, né? E a partir da hora que você começa a empreender, você precisa se superar, porque pessoas iguais você tem um monte, né? Então, assim, você precisa superar elas. E para você superar elas, você tem que estudar mais, você tem que se atualizar, saber o que está melhor no mercado, enfim. Né? E eu acho que a grande dica também é você buscar uma rede de apoio, né? Porque Sim. Hoje esse mercado empreendedor, principalmente feminino, vem crescendo, né, cada vez mais, mas eu acho que por conta desse apoio que uma mulher constrói aí com a outra, né? Com certeza, com certeza. Uma ajuda a outra e acho que é bom saber que você não está sozinha, né? Sim. Você tem aí começando a construir uma rede de apoio, né? Sim, com certeza. Como não. funciona essa parte aí que você chama Mulheres Empreendedoras? Isso. Na verdade a gente está aí com esse projeto, né, de trazer empreendedoras, né? Empreendedoras que estão começando também, que estão caminhando aí curto, né, igual vocês, dando passos aí. Para a gente se apoiar, para a gente se unir, para uma usar o serviço da outra, né? Então a gente se ajudar, né, entre nós, né? Então se eu tenho que, sei lá, fazer um cabelo, fazer uma unha, eu tenho um grupo ali de prestadores de serviços que estão começando também, por que não prestigiar ela, né, indo até lá, né, fazendo o serviço dela, e é isso, e a gente se apoiar, a gente se ajudar, a gente crescer juntas, fazer essas reuniões, né, acho que network hoje é tudo, né, então assim, esse é o projeto, esse é o foco, né, hoje eu já faço parte de um grupo assim, mas é um grupo mais voltado para mães, né, então assim, nesse grupo que eu quero, não tem problema de você ser mãe, mas o ser mãe não vai ser o foco, né? O foco vai ser empreendedoras. E esse grupo que eu estou hoje, o foco é ser mãe, né? Empreendedoras com o papel da mãe. Da mãe, exatamente. Por quê? Porque, na verdade, esse mundo do empreendedorismo, para quem é mãe, cresceu demais. Por quê? Porque você tem o seu tempo ali com a sua criança, com o seu filho, né? Se você precisa levar ele para a escola. Então, você empreender, você tem essa agenda, né? Eu tenho essa agenda maleável, né? Flexível, né? Então, assim, hoje eu não tenho filho, né? Não tenho alguém que dependa de mim. Então, eu trabalho das 8 da manhã até as 8 da noite. Mas, assim, quando você tem um filho, alguém que depende de você, né? Então, você precisa. Né? Então esse grupo que eu entrei, elas se ajudam super, o grupo é super legal, mas os encontros, os horários, é para quem consegue literalmente sair no meio do dia com o seu filho, né? E conhecer um lugar legal que é para crianças, né? Levar os filhos para passear, que não é o meu objetivo. Né? Então eu quero ter esse grupo para a gente se ajudar, né? Para a gente compartilhar das dificuldades, das facilidades, mas também de proporcionar esses encontros em períodos que todas possam estar, né? E a gente discutir juntas, né? Ali ter uma troca entre nós
Então você que tem interesse também, né, de fazer parte desse grupo, aí você pode entrar no meu Insta ou no Insta das meninas, pedirem mais informações, que aí a gente passa para vocês, tá? Mais informações sobre o grupo. Então é isso, pessoal. Nossa, foi um tema muito importante, enriquecedor. Eu confesso que eu tô bem balançada aqui, emocionada com tudo que foi dito. Espero que esse assunto também chegue ao coração de vocês para causar uma mudança positiva no olhar, na vida, no dia a dia de cada um. Um beijo e até a próxima.